Eu preferi que eu fizesse perguntas mesmo, porque a gente pode contar muita coisa. Então, eu gostaria de saber se o senhor estava entre as pessoas que queria que a igreja antiga permanecesse ou se estava entre as que preferiam demolir e construir uma nova. A igreja velha permanecesse? Isso. Eu queria saber se o senhor estava entre as pessoas que queriam que a igreja ficasse lá ou se preferiam que construísse uma nova. Olha, eu não podia fazer a escolha nenhuma. Porque a igreja velha caiu. Caiu? Ah, é verdade. Estavam as professorandas de lá do colégio, estavam preparando a festa de formatura, quando o único estuque que tinha na igreja, que é o teto, caiu. E eles estavam lá dentro ceando. Quem conta isto é a Guaraciaba, lá da Santa Rita. Diz que fez um barulhão, foi uma correria, pensava que a igreja inteirinha caía. Então não deu para continuar lá dentro, ninguém mais quis entrar dentro da igreja. Eu nesta época não estava nem aqui. Eu estava na Espanha, fazendo uma visita à família, descansando, mas quem me contou foi o Guaraciaba, que ela estava ensaiando, que era o ano da formatura dela, e de repente estava ensaiando e caiu todo o teto do presbitério. Fez um barulhão, foi uma correria. E então não deu. Eu voltei da Espanha e as missas eram celebradas lá no Colégio Olímpia. O Dr. António Reis Neves, que era o dono do Colégio Olímpia ainda, ele cedeu 3 salas. A prefeitura, que era o Dr. Wilkin Reis Neves, ele derrubou as paredes e arrumou o salão, e lá quando eu cheguei estava celebrando missa. Eu não sabia nada, porque o padre Jaime estava aqui ficou aqui naquela época, ele não quis estragar as minhas férias, eu acho, e não me falou nada. Cheguei aqui e encontrei o pessoal celebrando a missa lá. Igreja fechada. Então, no final do ano 50, este ano, dia 8 de setembro de 55, então, na hora em que cortaram os tirantes que tinha, uns ferros que abarravam nas paredes de um lado para o outro, foram cortando os tirantes, as paredes do lado do David Oliveira caíram sozinhas. E os deste lado precisam empurrar um pouquinho, mas caiu também inteirinha. Eu não tive alternativa, porque tive que fazer uma nova. A planta da nova já estava aprovada, não fui eu que a fiz. Mas já estava aprovada e só precisava construir. Mas o povo não, estava muito desanimado e não tinha dinheiro para construir. Bom, qual que era a característica mais marcante da igreja antiga? O que era mais... Característica mais marcante? Eu não sei. A igreja antiga é aquela que tem aqui a entrada, do lado de lá, uma fotografia. A igreja mais marcante é que é estava condenada. Quando o bispo me mandou para cá,
E um dos problemas dele era construir a igreja. Porque é que ela estava ameaçada para cair? Já tinha ameaçado e ia necessário construir outra para não ter problemas. A casa paroquial também estava ameaçando para cair. Tinha casa de trigo que dava para ver outro lado. O abrigo São José estava afundando tudo. E Dom José Varani, que era o bispo naquela época, era de Jabuticabal, pois quando me pediu para eu vir para a Olímpia, ele tinha até medo de me falar. Mas quando eu percebi que iam falar isto, porque ele falou que eu conheci o Olímpia, que eu tinha estado aqui, e o povo tinha gostado, eu falei, você pode parar. Se quer pedir que eu vá para o Olímpia, eu vou. Eu vou e vou alegre, vou feliz, embora estou muito bem, estava em Colina. E gostava muito de Colina, mas eu vou para o Olímpia, pode ficar tranquilo, vou alegre, não vou forçado. Vou fazer tudo para solucionar esses problemas que eu sei que está preocupando o Senhor. Não garanto que consiga solucioná-los, mas vou tentar. O colega que ficou aqui era um colega meu, viemos juntos da Espanha, então eu conheço, vamos trabalhar muito bem juntos, de forma que pode ficar tranquilo, eu vou. E eu te perguntei para ele, quando você quer que eu vá? Será isso? Ele falou, quando antes, que no Olímpia, o padre José Figueiredo estava com outro, ele vai tomar conta que é menor do que a Olímpia, você pode ir quando você quiser. Eu arrumei a minha mala e vim para cá, peguei o ônibus, que vinha de Barretos, Colina e Severini, e vinha para cá e vim aqui. Minha vez. Sabemos que quando a torre da antiga igreja foi ser demolida, ela resistiu bravamente, quebrando até mesmo o guindaste, que tentava colocá-la abaixo. O senhor acha que era um sinal de que ela não deveria ser demolida ou apenas coincidência? Como? Explica para ele. Entendi muito bem. Fala alto, explica. Sabemos que quando a torre da antiga igreja foi ser demolida, ela resistiu bravamente, quebrando até mesmo o guindaste que tentava colocá-la abaixo. O senhor acha que era um sinal de que ela não deveria ser demolida ou apenas coincidência? Bom, eu não entendi bem a primeira parte da comunidade. Quer que eu explique, senhor? É. Que dizem, né, que quando foi demolir a torre da igreja, ela resistiu, não dava para demolir. Até o guindaste, a coisa que estava tentando quebrar, quebrou o negócio e a torre ficou intacta. Teve que tirar tijolinho por tijolinho. O senhor acha que isso foi um sinal que devia ter deixado a torre assim? Ou que... Na realidade, quando a única coisa que era firme é a torre da igreja. Na hora de demolir a torre da igreja foi difícil. Precisamos pedir emprestadas máquinas da prefeitura. Talvez vocês não sabem ainda que tinha a praça cheia de gente. A praça da igreja, porque é mesmo o tamanho que tem agora, estava cheia de gente e eu ouvi muita gente adulta chorando. E alguns têm certeza que choravam, não porque
estavam com saudade da igreja velha. E sim porque acreditavam que nunca mais veriam na igreja pronta. O povo está muito desanimado. Mas não tinha outra alternativa. E o mais difícil não foi demolir a torre. Foi arrancar o alicerce da igreja antiga. Nós precisamos arrancar todo o alicerce da igreja antiga para construir a igreja nova. E o alicerce da igreja antiga estava apoiado em toras de roeira. Umas toras enormes, de um tamanho muito grande. Então, por causa disso, nós precisávamos fazer um buraco enorme lá. De forma que até a diretoria da construção da igreja ficou assustada. E eu não vou enganar também, não me assustei tanto assim, porque naquela época eu era novo. E não me assustei tanto assim, mas um pouco me assustei. Então eu falei para a diretoria, eu vou pegar as fotografias desta cratera que precisamos abrir aqui e vou para São Paulo, porque os arquitetos eram de São Paulo. E eu cheguei lá com as fotografias e eu falei, a situação de agora está assim. Tem todo este buraco para preencher. Nós não pensávamos aterrar de novo. Enquanto os arquitetos já falaram para mim, nem podem pensar em aterrar. Porque aterrar nunca fica bem. Por muito que soque a terra, fica sempre um pouco firme e você vai gastar mais dinheiro do que construir e vai ter problemas o tempo todo. Então foi quando ele falou, vamos construir um salão embaixo e igreja em cima. Aquela salão de baixo, a cripta, não estava previsto. E então a equipe, que era uma equipe de japoneses, eu acho que era uma segunda-feira. Falaram para mim, antes de terminar a semana você vai ter a planta pronta para começar o alicerce. E na realidade, até terminar a semana, eu tinha já todo o projeto pronto. Eles foram cumpridores da palavra. De forma que, então, eles mesmos indicaram uma companhia especializada em fazer alicerces firmes, que é um alicerce muito firme. Cada coluna tem um poço baixo de uns 12 centímetros de profundidade, aliás 12 metros de profundidade, por 80 centímetros de largura, cheios de concreto e pedra. Em cima disto, no lugar das torres de arrueira, está construído a alicerce, a construção da igreja. A coisa que mais me assustou, sabe o que foi? Que antes de me falar tudo isso, falaram antes. Você vai tomar conta da construção. Eu falei, eu vou tomar conta da construção, nunca pensou em construir um barraco. Vou construir esta igreja. Eu não sou engenheiro.
E eles existiram, nós confiamos mais no você do que nos engenheiros que você tem lá no interior. Porque nós conhecemos bem o trabalho dos engenheiros do interior. Eles assumem, mas não acompanham a obra. E esta obra tem que ser muito bem acompanhada, porque é um vão muito grande, a estrutura é irregular, então precisa que seja bem acompanhado e não vai cair antes de terminar. Eles me falaram tanto que me convenceram e assumi. Assumi o compromisso e, graças a Deus, saiu bem. Graças a Deus, né? Eu tinha que estar. Ó, o que o senhor acha que melhorou da igreja antiga para essa igreja e o que não melhorou tanto assim? Como? Assim, da formação, assim, o que o senhor acha que melhorou da igreja antiga, tirando o fato que a igreja antiga ia cair, né? O que o senhor acha que melhorou do que tinha na igreja antiga para o que tem nessa igreja nova? Olha, na realidade, em primeiro lugar, eu posso dizer a vocês que, primeiro que melhorou, no sentido de que eu garanto a construção desta igreja. Ou seja, você não vai ver esta igreja ninguém, quer dizer, é necessário derrubar, não. Isso eu garanto. Segundo, a igreja antiga era pequena. Em comparação a essa, era insignificante. Não representava nem uma terceira parte. Era um pouco maior de Nossa Senhora Aparecida, mas não era muito grande, não. Depois é uma igreja, eu diria, mais moderna. É mais um estilo moderno. Mais um antigo, estilo antigo. Mas o mais importante é a garantia. A gente garante. Os moradores gostavam bastante da antiga igreja, né? Na sua opinião, o que o senhor acha que eles gostavam tanto na igreja? O quê? Os moradores gostavam bastante da antiga igreja. E, na sua opinião, o que o senhor acha que eles gostavam tanto? Ele está voltando? O que o senhor acha que eles gostavam tanto na igreja? Não entendi bem. Ó, assim, os moradores gostavam bastante da igreja antiga, né? Tinham um carinho muito grande por ela. Por que o senhor imagina que eles gostavam tanto dessa igreja, da igreja antiga? Bom, na realidade, a pessoa se apega na casa onde ela morou. Isso não acontece apenas com a igreja, não. Isso acontece com a casa onde a gente mora. Mesmo que seja casa um barraco, a gente gosta. Agora, todo mundo aprovou construir uma igreja nova porque não tinha outra alternativa. Ou seja, foi construída a nova porque o pessoal não entrava na igreja antiga mais. Ou seja, estava fechada. Quando eu cheguei, estava fechada, não estava demolida. Mas a missa era celebrada no Colégio Olímpico e os casamentos eram feitos lá na capela do Abrigo São José, que também foi demolida. Ou seja, não teve outra alternativa. Entendo. Se é preciso fazer assim. Qual foi o maior problema enfrentado durante a construção da igreja?
Olha, o problema maior que enfrentamos foi o começo. O povo estava desanimado. Eu fui apenas sendo para duas pessoas com a comissão para pedir ajuda para construir a nova. Uma delas foi o Dr. Custódio, que era médico da Beneficência Portuguesa. Era português. Era mão fechada. Dificilmente ajudava ninguém. Chegamos lá, digo chegamos porque não fui sozinho. E ele falou, vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. Mas ele ajudou. Quando saímos de lá, falou, ele ajudou, nós vamos conseguir, sim. Porque ele não ajuda ninguém. Ele falou muita coisa, mas ele acabou ajudando. Depois eu fomos com o Juca. E ele falou a mesma coisa. Mas também ele ajudou. Depois eu não fui mais em lugar nenhum. A diretoria foi. Foi o que foi mais difícil. Começamos o alicerce, fizemos o alicerce, fizemos as paredes, fizemos o piso da igreja em 11 meses. 6 anos depois inauguramos a cripta. Começamos no dia 26 de agosto de 66 e no dia 10 de setembro de 67 inauguramos e podíamos até inaugurar antes, mas eu tinha convidado a Dom José Valani, o bispo de João para inaugurar e então eu precisei esperar, porque naquela época o asfalto chegava só até Araraquara. Araraquara para cá era tudo terra. Portanto, era muito difícil viajar. A sorte tinha que o trem da Paulista de São Paulo para Barretos era muito bom. E foi uma pena, que era muito bom mesmo. Mas não era fácil. E a Boticoval chegava quase a Araraquara e ia até o Rio Grande. Então o bispo não podia vir sempre que queria. Mas construíamos menos de um ano. Eu pessoalmente tenho que dizer para vocês, nem eu sei como foi feito. Porque construir com tão pouco tempo e com pouco dinheiro não é fácil. E o negócio está firme. Até hoje. O que o senhor sentiu quando viu esse trabalho finalizado? Esse imenso trabalho finalizado. Trabalho realizado? Sim. Eu senti uma satisfação, porque lá tem muito trabalho. Lá tem a estrutura, em primeiro lugar, o concreto. Toda a estrutura de concreto da igreja é concreto à vista, que chamam. Você sabe que foi o primeiro concreto à vista do estado de São Paulo. E foi o concreto à vista, o primeiro concreto à vista quase do Brasil.
porque tinha apenas o Itamaraty da Brasília, que estava sendo construído concreto à vista. E quando eu voltei da Espanha, que depois da cripta eu voltei, já tinha avisado ao engenheiro, eu fui em São Paulo e falei para os engenheiros: agora vocês me obrigaram a assumir a construção. Agora eu vou pedir se eu posso fazer a estrutura da igreja concreto à vista, porque eu não estou depois disposto a fazer o revestimento à pastilha, que fica muito caro. Eles ficaram apavorados: mas você vai fazer concreto à vista lá no interior, que em São Paulo não tem um palmo de concreto à vista? Eu falei: eu não perguntei se em São Paulo tem um concreto à vista. Eu perguntei se eu podia fazer concreto à vista. Se eu posso fazer, o problema é meu. Mas você sabe fazer? Eu falei: para mim não tem problema. Mas você sabe mesmo? E fizeram tantas vezes esta pergunta: você sabe que eu precisei explicar como se fazia o concreto à vista. Depois que eu expliquei, eles falaram: pode fazer. E saiu o concreto à vista, agora parece menos. Mas fizemos o esqueleto da igreja sem as paredes, só a parte de concreto, tudo à vista. Eu acho que naquele livro tem a fotografia. E um dia estávamos preparando aquele ramo que vai no lado do banco. Como se chama aquele banco? Real. Real? É o Banco Real agora? Era o Banco Real lá, né? É. Era o Banco Real. Estava a construir aquela rampa, era 7 da manhãzinho. E apareceu um senhor bem arrumado, com paletó, gravata, sapatos, direitinho. E eu estava acima, na frente da igreja, e estava sozinho. Os servidores estavam na rampa preparando a ferragem para começar aquela rampa do lado do Banco Real. Eu pensava comigo: este homem não é do Olímpia, não. De repente ele se aproxima e me pergunta: quem é o engenheiro desta obra? Você conheceu o Tigó? E então o Tigó estava lá na rampa trabalhando, e eu falei: aquele rapaz que tem lá, eu podia conversar com ele? Eu falei: pode. Eu cheguei o Tigó e apresentei, e eu fui embora. Eu deixei os dois conversando. Depois, mais tarde, o Tigó me encontrou e falou para mim: sabe o que queria aquele senhor? Eu falei: não sei. Queria que eu fosse de mestre de obras na empresa dele. Ele era o engenheiro que tinha construído o Reis Neves, lá em São José. Aquele colégio. Aquele colégio era para ser construído a concreto à vista,
E é muito simples em comparação com essa daqui. Era para construir com grande vista e não conseguiram. E ele veio aqui, quando viu aqui o Credo Vista tão bonito, tão bem feito, ele queria levar o Tigó. E sabe quem era o Tigó? O Tigó, quando demolia a igreja, o pai dele trabalhava de servente de pedreiro e um dia falou para mim, eu tenho lá em casa o moleque, tem 12 anos, e ficou o dia inteiro lá na rua e eu não gosto nada. Você aceitaria se eu trouxesse para cá ele ficaria aqui limpando os tijolos? Não precisa pagar nada não, mas... E eu falei, pode, eu conversei com a diretoria, e a diretoria falaram, pode, só que nós vamos fazer um salário pequenininho, mas para incentivar ele a trabalhar. O Tigó veio aqui, começou a limpar tijolos, depois começou a alicerce e eles começaram a interessar-se com os poços que eram abertos e a ferragem que era feita. Depois montamos a salaria dentro da igreja e começou a preocupar-se como montava na serra, como preparava na serra, como selava na madeira, como fazia nas caixas. Depois veio a hora da ferragem e ele achou engraçado, porque toda a ferragem é grossa. E os engenheiros tinham advertido que tinha arcos que tinham 1 metro de diâmetro, o gancho. E que eu procurasse que o gancho fosse bem feito. E resulta que eu não tinha ninguém que soubesse fazer isso. Então eu precisei ensinar como se fazia. E ele ficava lá engraçado, porque naquela época eu usava a batina. Eu usava a batina com aquela fotografia lá em cima. E então ele achava engraçado que a batina era redonda de cima. E de baixo também a quadrada. Ele achava engraçado eu de batina lá, ensinando como se dobrava a ferragem. Bom, ele foi se interessando tanto assim, que quando terminamos a igreja, ele era o meu ajudante, era o mestre de obras. E de fato ele ajudava, eu explicava e se ele entendia, era bem feito. E por isso quando chegou no final, aquele moleque de rua era o mestre de obras da construção. Eu perguntei para ele, por que você não aceitou ir com eles? Ela falou, eu não. Bom, de fato ele foi prudente, porque comigo, ele, se tinha uma dúvida, perguntava. Se tivesse ido numa companhia, os colegas teriam procurado prejudicar ele com comentários. Nossa próxima pergunta seria, como foi a inauguração da igreja? Então... Primeiro, eu gostaria de dizer uma palavra de inauguração da cripta.
O dia que inauguramos a cripta de baixo, aquele salão, a igreja, a praça estava cheia de gente. Só que em lugar de chorar, estavam sorrindo. Estavam alegres porque já confiavam em ver a igreja pronta. E a inauguração foi uma festa. Muita gente, mas muitos mesmo, vieram para a igreja e precisaram voltar porque não conseguiram nem olhar pela janela. Não cabia mais ninguém. Para os padres e os bispos que entramos, saímos debaixo da cripta e subimos a escada. Foi um sacrifício para chegar ao teu altar. Não cabia mais ninguém. Os bancos cheios, os corredores repletos de gente. E não tinha ninguém que saísse do lugar por medo de perder o lugar. Foi muito boa. Uma Peraí, pergunta Ju. sobre Vai. a igreja. Antes a gente estudou que era para ser, a primeira planta era para ser uma cópia de uma igreja, de uma catedral francesa. E só que ficou muito caro e então passaram para essa planta. Queria que o senhor falasse sobre isso. Não, a primeira era cópia de uma catedral italiana. Era 2 torres, uma cúpula enorme e 3 naves, ou seja, duas fileiras de colunas. Naquela época, quando começámos esta daqui, aquela ia ficar em 120 e esta ficava em 40. Foi na hora que o povo simplesmente rejeitou aquela e ficou nesta da 40, que era mais barata. Mas não, 120 é muito dinheiro.